Bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos reunidos mais uma vez, em torno desta casa de oração de Jesus, para a gente estudar um pouquinho, refletir sobre a nossa vida, compreender Deus, compreender Jesus e o que a doutrina espírita veio fazer, explicar, esclarecer, consolar, para que nós sejamos felizes. Jesus já disse, em sua época, que esse mundo não é um mundo feliz, Mas será que a gente consegue ser relativamente feliz num mundo tão conturbado, num mundo onde está muitas mudanças acontecendo? Eu acredito que a gente consegue, com um pouco de esforço, de boa vontade, de entendimento. E antes de eu começar a palestra, eu gostaria de dizer uma coisa aqui. Eu sempre me questionei, Eu ia nas palestras, via alguns oradores muito desenvoltos, oradores falando muito bem. E eu sempre tive vontade de ser um orador e falar da doutrina espírita. Conforme a gente vai aprendendo, e vendo que é uma coisa boa, eu queria conseguir passar para as pessoas algo que eu estava acontecendo na minha vida, algo bom, Mas eu pensava assim, poxa, tanta gente falando bem, E eu pensava assim, para eu chegar nesse nível, porque eu imaginava que a pessoa que subia aqui para falar para vocês, ela conseguia praticar tudo aquilo no seu dia a dia, na sua vida. Daí eu estudando a doutrina espírita, eu comecei a entender que, na verdade, aqueles oradores que eu tanto admirava, não é que eles eram pessoas perfeitas e o que eles falavam eles já conseguiam praticar, mas eles também eram irmãos que estavam na luta, tentando se despojar das suas imperfeições. E isso eu comecei a me encorajar. Quando eu li acho que no Evangelho segundo o Espiritismo, que o mérito nosso não está em acordar amanhã cedo e ser uma pessoa perfeita. Onde está o nosso mérito? É acordar todo dia de manhã e lutar, se esforçar para ser uma pessoa melhor, para despojar das imperfeições. Então isso foi me encorajando. Isso é o consolo da doutrina espírita, A doutrina espírita não diz pra gente que se eu errar, eu vou queimar no fogo do inferno, porque eu não tenho outra chance. Muito pelo contrário. A doutrina espírita, ela é muito consoladora nesse ponto, que ela nos diz o quê? Você erra, você tem o direito de errar, e você tem o dever de recomeçar, Então eu queria só colocar isso, que eu sou apenas uma pessoa que também, como vocês, tem as minhas imperfeições, estou na caminhada, A doutrina espírita me ajudou e me ajuda muito. Então a gente vai refletir sobre algumas coisas hoje. Para vocês, eu quis dizer isso porque deu vontade de dizer, alguma inspiração, Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Deus, Jesus e a luz da doutrina espírita, Deus. É claro que nós todos nós que estamos aqui, somos criaturas muito ignorantes, imperfeitas, para compreender Deus na sua totalidade. Eu não tenho dúvida disso. Nós somos muito imperfeitos, muito ignorantes, muito pequenos, para compreender Deus em toda a sua soberania, Mas com um pouco de esforço, a gente consegue entender Deus minimamente. Usando o quê? Usando a nossa razão, deixando a fé cega e adquirindo uma fé raciocinada,
que a doutrina espírita bate muito em cima disso. Os espíritos nos dizem o quê? A nossa fé, ela deve ser raciocinada. Olha uma equação que eu coloquei aqui na lousa. Aqui é apenas uma equação. Amar é igual a compreender, mais valorizar, mais respeitar. Então, quando eu compreendo, eu estou amando. Quando eu valorizo, eu estou amando. E quando eu respeito, eu estou amando também. Então, eu não estou dizendo o amor, aquele amor materialista, vulgar, né? Sensual, vulgar, não é esse amor. Estou dizendo o amor eterno, o amor de Jesus. Então, para a gente ver, analisar se nós estamos amando no nosso dia a dia, basta ver se eu estou compreendendo um irmão que ainda não compreende certa situação que eu já tenho entendimento. Se eu compreendo que ele é um irmão que está errando, está falhando, porque ele não compreendeu aquela situação e isso aí eu estou amando ele. Eu não vou sair de uma conversa com ele, vou chegar no outro grupinho e falar, fulano de tal, não vou falar mal dele, porque eu compreendo que é uma criatura que nesse quesito ele precisa de esclarecimento. Em outros, de repente esse mesmo irmão já está esclarecido e eu não. Isso é compreender, um exemplo de compreensão. Valorizar. Nós valorizamos esse corpo físico perfeito, essa máquina que Deus nos ofereceu para essa existência. Todo mundo de manhã acorda e agradece, valoriza a bênção dessa máquina para essa existência que nós estamos percorrendo, para a nossa evolução espiritual, moral. Isso é uma forma de valorizar e respeitar, né? Respeitar o nosso pai, a nossa mãe, no modo geral, nosso colega de trabalho, né? Então, voltando a Deus, vamos compreender minimamente, mesmo com a nossa ignorância, o que é Deus. A primeira frase da oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou para o pessoalzinho do povo da época de Jesus. Eles pediram para Jesus: mestre, nos ensine a orar. Então Jesus ensinou a oração dominical, o Pai Nosso. A primeira frase diz: Pai nosso que estais no céu. Quem que é o Pai? É o Deus, né? Que estais no céu. Então, a questão da doutrina espírita, a parte filosófica, nos faz raciocinar. O que é filosofar? O que é a filosofia? É você perguntar, questionar, não aceitar as coisas prontas. Não é verdade? Então, tudo que a gente questiona, esmiuça, busca na raiz, a gente vai aprendendo e compreendendo. Então, será que esse Pai, ele está lá no céu e eu estou aqui? Ele está tão distante de mim assim? A frase está dizendo, se eu levar ao pé da letra essa frase, Pai nosso que estais no céu. Ele está lá no céu e eu estou aqui. Será que é isso? Vamos continuar então. Dizemos com muita facilidade: vai com Deus, irmão. Fique com Deus, amigo. Eu tenho fé em Deus. Não é assim que a gente diz? Com muita facilidade nós dizemos isso. E logo no primeiro obstáculo da nossa vida, a gente não compreende. Qualquer dificuldade ou perca, nós nos irritamos, julgamos e não aceitamos. Mas eu bati no peito que eu tenho fé em Deus. Que Deus é esse? Que fé é essa? É isso que nós vamos estudar. Na prática, qual está sendo o verdadeiro entendimento, interpretação e vivência de Deus? Na prática. Os espíritos benfeitores nos alertam a respeito da necessidade
de racionalizar, estudar e compreender a verdadeira essência de Deus, para sermos criaturas mais equilibradas e felizes. Não basta apenas dizer, eu tenho fé em Deus. Não basta. É necessário estudar Deus. Assim, a pergunta já não é mais se Deus existe. Eu sou um pouco duro quando eu falo, tenho a oportunidade de falar, que nós espíritas não temos digo direito de se questionar se Deus existe. Nós não temos. Se nós abraçamos essa doutrina, nós devemos sim estudar a Deus, compreender Deus, né? Porque se nós questionarmos a existência de Deus, o que nós estamos fazendo dentro de uma casa espírita? A nossa responsabilidade perante as outras pessoas lá fora, né? E não por acaso, então a pergunta não é se Deus existe, e sim o que é Deus. Allan Kardec, não por acaso, Allan Kardec é a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec indaga a espiritualidade, a pleiade de espíritos da verdade. O que é Deus? Vejam, ele não perguntou quem é Deus. Então o estudo já inicia aí. Há uma grande diferença em o que é Deus e quem é Deus. Normalmente quem a gente está nos reportando a uma pessoa, né? Nós sabemos que Deus, ele é imaterial, né? Deus é eterno, soberano, justo, bom. Deus não é uma pessoa. Então, eu escrevi aqui na lousa. O que é Deus? Deus, os espíritos respondendo. Por que a doutrina espírita, antes da gente responder essa pergunta, por que a doutrina espírita tem autoridade? Vocês sabem por quê? Porque a doutrina espírita, ela não é personificada numa pessoa, né? A doutrina espírita, ela é dos espíritos. A doutrina espírita não é de Allan Kardec. A doutrina espírita não é minha. Não é do Dr. Aguinaldo, que é o presidente da casa. Não é do presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que Jesus disse, eu voltarei através do Consolador prometido, que nada mais é que a doutrina espírita. Muitos religiosos estão esperando a volta de Jesus em carne e osso. Muitos estão. Mas nós espíritas não estamos esperando mais isso. Porque Jesus já voltou, através da doutrina espírita, que nós estamos estudando. E mesmo na codificação de Allan Kardec, ele tomou o cuidado de pegar a resposta de vários pontos do globo, né? Então, a resposta de uma pergunta, ele tomou cuidado de vários médiums. Não é de um médium só, porque se ele se atentasse e pegasse a resposta de apenas um médium, poderia ter interferência humana na resposta. Então ele comparou vários médiuns do globo, de todo o globo, e pegou a essência da doutrina. Então vamos lá. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, né? Eu destaquei algumas palavras aqui: suprema, universo,
e causa. Vejam, quando eu entrei para a doutrina espírita, eu vou dar um testemunho meu. Eu pegava e eu comia os livros. Lia um livro atrás do outro, lia. Comecei a perceber, com o tempo, que se eu pegasse uma questão e esmiuçasse ela completo, eu ia compreender mais. E é isso que eu vou propor para vocês. Pegar uma questão, né, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, e a gente esmiuçar ela. O Chico está aí? Eu precisava, o computador apagou, precisava ver se caiu energia aqui. Supremo. Deus é a inteligência suprema. Deus a gente está buscando saber o que é. Inteligência nós sabemos o que é. E o que é supremo? Vocês conhecem o pai dos burros? Quem que é o pai dos burros? É o dicionário. Então eu comecei a buscar no dicionário. O que é suprema? Daí lá no dicionário está supremo. Está acima de tudo. Apagou aqui o computador. Ah, tá sem... Hã? Não, acho que não. Ligou? Ah, voltou. Supremo, que está acima de tudo. Então nós podemos dizer, Deus é a inteligência que está acima de tudo, né? Já não clareou melhor? Depois, eu peguei outra palavra, universo. Universo. Fui lá no pai dos burros. O que é o universo? O conjunto de tudo quanto existe, incluindo-se a Terra, os astros, as galáxias e toda a matéria disseminada no espaço. O universo é tudo isso. Está no dicionário. Depois eu também busquei a causa no dicionário. O que é causa? Está lá no dicionário. Origem. Aquilo que faz que uma coisa exista, que determina um acontecimento. Então nós podemos deduzir que Deus é a inteligência que está acima de tudo, do universo, quer dizer, da galáxia, que inclui a Terra, das nebulosas, de todo, das estrelas, de tudo isso. Quando a gente olha para o céu assim, a gente tenta buscar o infinito do universo. Deus, ele rege, é o reitor de tudo isso, né? Porque a gente lê só a palavra universo e passa batido e não para pensar sobre o universo, né? E causa é origem. Então eu vou dar um exemplo simples, porque a questão da causa e efeito é uma situação que a gente tem que procurar entender, aprender, não só para entender o que é Deus, mas para a gente conseguir viver melhor. Por exemplo, eu acho que eu já disse aqui, no passado, eu já estou melhor disso, eu tive uma gastrite, né? Daí eu fui buscar qual que é a causa da minha gastrite. Depois de muito tempo, né? Eu falei, gente, eu tenho gastrite porque, nossa, a noite anterior eu me alimentei muito, comi demais. Muita fritura, aquela mesa farta, eu me alimentei muito, comi muito. É isso que me deu gastrite. Ah, tá, então a causa da minha gastrite é porque eu como muito. Será que é isso? Não fiquei feliz. Deixa eu buscar mais a fundo. Mas por que eu comi muito? Ó a filosofia. Se perguntar, mas por que eu comi muito? Nossa, aquele dia eu estava agitado, estava ansioso. Porque às vezes a gente come muito
Não porque a gente está com fome, mas porque a gente está ansioso. Vocês concordam comigo? A maioria das vezes é porque a gente está ansioso. Espera aí. Então, antes da comilança, vem a ansiedade. Estou chegando na raiz do problema. E de onde vem a minha ansiedade? Me perguntei, de onde vem a minha ansiedade? Eu tomo moderador de apetite, tomo o Eno, eu estou cuidando do efeito, não da causa. Porque a causa é, como diz o dicionário, é a origem do problema, é a raiz do problema. E eu falei, mas da onde está vindo a minha ansiedade? Daí veio, nos estudos meus. Ansiedade é uma doença do espírito, que eu trago nessa existência a ansiedade. É lógico, o meio atrapalha, mas a essência da ansiedade é interna minha, que eu tenho que conseguir trabalhar. Ficou claro isso? É igual o cigarro. Eu fumo um cigarro. Por que eu fumo um cigarro? Porque quando eu era pequeno, na minha infância, eu tinha rodinha de amigo que todos fumavam. Então a causa de eu fumar é porque eu fui influenciado pelos amigos. Será que essa é a causa? Não estou contente com isso. Antes disso, vamos ver. Eu percebo que quando eu fumo, é por hábito. Eu fumo porque eu acostumei a ficar com o cigarro na mão. Eu já vi várias pessoas dizerem isso. Bom, mas um hábito, tá. Mas antes disso, será que quando eu estou triste eu fumo? Quando eu estou ansioso, eu fumo. Né? Quando eu estou deprimido, eu fumo. Quando eu estou nervoso, irritado, eu fumo para acalmar. Já vi gente dizer que o cigarro acalma. Né? Então, sempre a causa é lá na raiz do problema. E vejam, Deus, Ele é a causa, a origem de tudo isso aqui. De tudo. De todas as galáxias, de todo o universo, de todas as estrelas, inclusive da Terra. Vamos parar por aqui que a gente não consegue mais do que isso. Se eu compreender bem isso, que Deus está acima de tudo, eu vou ver melhor. Vamos ver como. Na introdução do Livro dos Espíritos, também está. Eu peguei uma frase interessante. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Vocês concordam com isso? Que Deus é tudo isso? Concordam? E quando Deus coloca no seu caminho uma dificuldade ou um obstáculo, vocês continuam concordando com isso? Será? Se sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, por que insistimos no nosso orgulho e tentamos mudar o que não deve ser mudado? Daí a gente entra na questão da doença. Eu tenho que compreender, nós espíritos temos que compreender que a doença é um bem. Vocês já pararam a pensar nisso? Quando a pessoa está doente, acamada, ela, espírito, ela está refletindo sobre a vida dela, analisando pontos que, se ela tivesse com vitalidade, com perfeição física, ela estaria colocando os pés pelas mãos e não estaria refletindo. Então nós espíritas temos que compreender que a doença é boa. Porque se a gente continuar com a visão estreita, que a nossa vida é só isso aqui, é só essa existência, que ela inicia no berço e termina no túmulo, e ponto, nós vamos continuar achando que a doença é uma coisa ruim, que eu sou vítima, coitado de fulano de tal que passou por aquilo. Faz sentido isso? Faz todo sentido. E quando a gente amplia a nossa visão,
que somos seres eternos, criaturas divinas, que estamos nessa existência, que vamos encerrar essa, e vamos vir outras vezes mais, que já vivenciamos outras existências no passado, que muitos dos problemas que a gente está vivenciando hoje, nós causamos lá atrás. Então a gente amplia, a gente consegue compreender. Quando a gente perde um ente querido, a gente consegue deixar o nosso egoísmo de lado, né? E deixar que esse ente se vá, que ele vá para outras paragens, que ele continue a sua trajetória. Quando a gente fica chorando muito pelo um ente querido, será que isso é amor mesmo? Ou será que é posse? Será que é egoísmo? Nós temos que começar a vivenciar isso, prestar atenção nisso, né? Gente, isso eu digo para mim também. Eu vi minha esposa chegando, minha mãe, eu falo para mim, né? Nós temos que continuar, buscar isso. E vocês sabem o que isso quer dizer? Quando a gente não compreende, quando a gente tem o conhecimento, só que a gente não pratica. Quer dizer que a teoria não condiz com a prática. E a espiritualidade nos alerta também que a teoria sem ação é pior. Que o conhecimento sem ação é pior do que você não tem o conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento, não justifica você não agir. Quando você não tem o conhecimento, você é ignorante, você não sabe o que você está fazendo. É responsabilidade. Por que Deus permite que uma criança nasça saudável e outra não? Que determinada criatura passe toda uma existência doente e acamada. Nestes casos, cadê a justiça e a bondade de Deus? Que nós falamos lá atrás, naquela frase que eu li da introdução do Livro dos Espíritos. Cadê? A minha filha nasceu perfeita, linda, ótimo. O filho do meu vizinho, com muitos problemas, aquela luta, complicação, vai e volta para a UTI, desnutrido, uns nascem passando fome lá na África, outros nascem no condomínio fechado, com tudo do bom e do melhor. Por quê? Cadê Deus? Mais uma vez eu digo, se a nossa visão for estreita, só para essa existência, a gente não vai compreender isso. A gente não vai viver naturalmente. Então, continuando o estudo de Deus, a bateria está fraca aqui. Continuando o estudo de Deus, Kardec pergunta para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Os muçulmanos responderiam prontamente: ah, está escrito no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Os católicos responderiam que estaria escrito aonde as leis de Deus? Os católicos: na Bíblia. E nós espíritas responderiam que está escrito aonde a lei de Deus? Isso, na nossa consciência. As leis de Deus não está escrita especificamente num livro. Está na nossa consciência. Mas como assim na nossa consciência? Um exemplo também do cotidiano. Quando uma pessoa mata outra, intimamente, lá no fundo dela, na consciência dela, será que ela não sabe que está praticando um mal? Que está infringindo as leis de Deus, a lei natural? Ela sabe. Quando a gente não tem paciência com o irmão nosso, depois bate aquele arrependimento, estou infringindo, eu tenho que buscar ser mais paciente. Então está tudo escritinho aqui.
Quando os Espíritos falam que a gente tem a fagulha divina em nós mesmos, ele quer dizer isso, que está tudo na nossa consciência. É nós que não estamos buscando, aflorando ela. Estamos caindo nas armadilhas, né? Nas armadilhas mundanas, essas ilusões do consumismo, por exemplo, que a maioria acha, né? A sociedade acha que uma criatura ter sucesso, ela tem que ir para a escola aprender, tem que ser o melhor da escola, fica aquela cobrança, tem que ir na escola bilíngue. Não, meu filho tem que sair com 7 anos falando 2 línguas. Gente, será que é isso? Não, meu filho tem que ser médico, ele tem que ser o melhor advogado, ele tem que ganhar muito dinheiro, ele tem que... Será que é isso que Jesus pediu para nós? Mais uma vez eu vou reforçar. Então, nós estudamos tanto, mas será que nós estamos praticando isso? Né? Bom, deu problema de novo aqui. Então, nós vamos estudar um pouquinho essa frase aqui agora, de Jesus. Essa frase é a frase mais... É a mais que Jesus, que eu entendo que Jesus deixou para a gente. Que ela fecha o ciclo de amor, para a gente conseguir compreender o amor de uma forma muito clara, profunda, mas que também a gente bate o olho e não consegue entender. Né? Quem não conhece essa frase de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todo mundo conhece essa frase, já conhece essa frase. Mas quem já se aprofundou nela, estudou ela? Por exemplo, vamos destacar aqui 3 palavras: Deus, próximo e si mesmo. 3 palavrinhas-chave dessa frase. Amar é igual a compreender, mais valorizar, mais respeitar. Certo? Deus é o que nós tentamos entender aqui. Então, como que eu amo a Deus? Valorizando a existência dele, compreendendo a existência dele, obedecendo a ele. Quando vem um problema, uma dificuldade na minha vida, saber que aquilo lá é bom para mim, e não me revoltando, chutando. Eu estou amando a Deus na prática. Quando uma pessoa me contraria, eu busco me interiorizar, pelo menos silenciar, esperar a poeira baixar. Eu não rebato um mal com outro mal. Isso eu estou amando a Deus. Quando eu respeito as plantas, os animais, o meu próximo, não vamos chegar lá. Eu estou amando a Deus. Então, Deus sobre todas as coisas. E o ao próximo? Quem que é o nosso próximo? É minha filha, minha esposa, minha mãe e minha irmã? Quem que é o nosso próximo? Como eu disse, as plantas, os animais, vocês todos aqui são meu próximo. Os japoneses, né? O meu inimigo é meu próximo. Jesus disse: amai os vossos inimigos. O que ele quis dizer com isso? Mas Jesus quer muito de mim, né? Eu não consigo nem amar a minha mãe plenamente. Como que ele quer que eu ame uma pessoa que faz mal para mim? Mas daí, a gente estudando, a gente entende que esse amor que Jesus nos disse, nos trouxe, de amar aos inimigos,
é você não retrucar o mal com outro mal, é você compreender, buscar perdoar, buscar entender que como nós, eles são imperfeitos também e erraram com a gente, né? Não disse para morrer de amores pelo nosso inimigo, que pelo amor de Deus caminhe do meu lado, mesmo ele não querendo, mas só em vibração, em pensamento, eu posso emanar muitas coisas boas para o meu inimigo, em oração, né? Mesmo que ele não queira o meu convívio, a minha convivência, mas eu posso, de longe, com o poder da prece, que é muito importante, amar o meu inimigo. No começo é aquela coisa mascada, mas gente, como que eu vou perdoar uma pessoa que me fez tanto mal? Daí você continua se esforçando, você vai limpando a tua alma. Alguém já passou por isso? Chega num ponto que as tuas preces deu um resultado tão bom que a pessoa começa a se acalmar e começa a emitir vibrações boas para você. Daí você vê que algumas coisas na tua vida que estava meio amarrado, começa a se afrouxar, começa a se encaminhar, se harmonizar. Mas se eu continuar, ele me paga, levando para as outras pessoas. Não, porque onde já se viu, fulano de tal não tem jeito, ele fez isso, fez aquilo, eu só estou piorando a situação, né? Como a si mesmo. Quem que é si mesmo? Sou eu, é você, cada um de nós, né? Buscar o quê? Compreender a nossa limitação, compreender que somos seres imperfeitos, sim, mas compreender também que eu tenho essa oportunidade de vida, que eu não posso me deixar deprimir, cavar meu próprio buraco e me afundar cada vez mais, que eu tenho que buscar de alguma forma, ou na casa espírita, ou numa conversa amiga, nos estudos, tem tanta oportunidade, tem tanta forma para a gente poder crescer e não se entregar. Amar é não se entregar. Se amar é não se achar uma criatura ridícula. Se amar é você querer deixar de lado, de repente, uma timidez que entrava os seus relacionamentos diários, que você não consegue abraçar uma pessoa. Então, se amar não é o auto-amor, aquela coisa vaidosa, né? Eu sou o melhor dos melhores, eu me amo, sem mim eu não vivo, né? Fica naquela idolatria pessoal, que só atrapalha. Vamos tomar cuidado com a vaidade, gente. A vaidade é uma armadilha feroz. A vaidade, ela destrói nós mesmos. Achar que eu sou a pessoa, se eu não for naquele grupo, o grupo não anda. Mas pelo contrário, né? Ao mesmo tempo eu falo que a gente é pequeno, mas nós somos muito grandes. Com humildade, trabalhando, fagulha a fagulha, passo a passo, compreendendo as imperfeições sim, mas lutando, indo para frente. É muito importante. Eu vou encerrar dando 2 sugestões para vocês. Muito importante. Muito importante. Estudem a doutrina espírita. Por clamor eu peço, estudem a doutrina espírita. Nas quartas-feiras vai começar ainda, né? Vai começar os estudos nossos aqui na casa, todas as quartas. O estudo em grupo ele é muito bom, é muito prazeroso.
A gente escuta uma pessoa mais experiente, que é o monitor da sala, falando. Nós temos a oportunidade de tirar as nossas dúvidas. Às vezes um amigo fala uma coisa sobre um problema nosso que a gente consegue ajeitar. A palestra é importante? É muito importante. O passe é importante? Muito. Mas o estudo é fundamental. A outra dica, com igual importância, Evangelho no lar. É extremamente importante implantar o Evangelho no lar, no nosso lar, na nossa casa. Quando a gente implanta o Evangelho no nosso lar, cria uma luz, cria um campo de proteção contra todo o mal. Quando a gente cria aquela vibração gostosa do Evangelho do lar, os espíritos amigos, trabalhadores, podem contar com aquele dia, aquele horário, e levar outros irmãos nossos para aprender com a gente naquele dia. Ouvir a lição, ouvir a nossa discussão em família e aprenderem também. E quando nós desencarnarmos, né, que todos nós aqui vamos desencarnar, nós vamos para o plano espiritual, todos esses irmãos que iam lá no nosso Evangelho, no nosso lar, vai nos receber com o braço aberto, dando as boas-vindas no outro plano da vida. Como que a gente quer desencarnar? Bem, para a gente entender como nós vamos desencarnar, basta nós olharmos a nossa vida, né? Como que nós estamos vivendo, como nós estamos trabalhando as coisas na nossa vida. Se eu estou vibrando bem, eu desencarno bem. Se eu estou fazendo bem, eu vou desencarnar bem. Agora, pelo contrário, não precisa nem falar, né? Então, eu agradeço a vocês a oportunidade, porque o palestrante é o que mais aprende, né? Quando ele se dispõe a subir aqui, a falar para vocês, a gente tem que estudar bastante e passar isso para vocês. Então, a gente acaba ganhando mais. Para mim é muito bom, eu gosto de dar palestra mais por esse motivo. Porque toda vez que eu me proponho a falar num lugar, eu tenho que estudar, aprender e reforçar várias coisas que eu tenho que mudar em mim mesmo. Muita paz, muita luz